Fala, rapaziada. Assunto de hoje vai ser armadura excelente. Muita gente conversando comigo sobre armadura excelente, como tratar as armaduras excelentes, coisa e tal. Vamos lá. Primeira dica que eu tenho para você: tenha contas secundárias, tá? Tenha diversas contas secundárias. Por quê? Essas contas secundárias vão ganhar itens excelentes. Os itens excelentes que elas ganharem e forem compatíveis com você, você pode vender para si mesmo, tá? Através do leilão. Vamos supor que esse item aqui seja compatível comigo, tá? É um item de feiticeiro. Vamos supor que ele é compatível comigo. Vou chegar aqui, vou botar no leilão, tá? Assim como existem outros itens para botar no leilão. E vou vender para mim mesmo pelo preço mínimo. Cara, eu posso literalmente botar esse item aqui, tá? Por cristal verde. Eu posso chegar aqui, ó, o mínimo de cristal verde, tá? E comprar com as minhas contas, sem problema nenhum, tá bom? Então, sabendo que eu posso vender itens para mim no valor mínimo, eu vou constantemente comprar. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que me interessa. Para feiticeiro. Ó, esse aqui é para espadachim. É do meu interesse. Ó, vou remover aqui e vou botar ele pelo mínimo, tá? Ó, item de espadachim, pelo mínimo. E eu, com a minha conta principal, vou lá no leilão. Vou vir aqui em publicidade, espadachim, e vou comprar esse item pelo mínimo, tá bom? Pronto, comprei o item, não tem problema, tá? Comprei o item. Então, as contas secundárias, em média, servem para isso, para facilitar um pouco sua vida. Então, você consegue comprar ali pelo valor mínimo itens excelentes, você consegue comprar pelo valor mínimo plumas para sua conta, você consegue comprar N itens para o seu personagem. Vamos lá. O que eu vou tentar fazer aqui? Agora que eu estou cheio de item aqui, eu vou revelar eles para saber se veio alguma coisa que seja do meu interesse, tá? Vou revelar eles aqui. Vamos ver se tem itens que são do meu interesse. Existem alguns itens aqui que realmente vão me servir para alguma coisa, tá? Vou identificar todos eles. Ó, esse item aqui não serve para muita coisa. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Ok. Vou identificar mais itens aqui para saber, ó, também não vai me servir de grande coisa. Deixa eu identificar aqui. Também não. Nossa, tá vindo bastante item de um tipo. Ok, revelei todos os meus itens excelentes nesse momento. Então eu já tenho uma noção do que eu tenho de item aqui, beleza? Agora que eu tenho essa noção de item, o que eu vou fazer? Vou lá no refinar. Vou lá no refinar, deixa eu vir aqui, cadê o refinamento? E vou sugar o opcional desses itens. Por exemplo, cara, equipamento secundário. Por favor, coloque equipamento, material, espaço. Ué, tô sem espaço no inventário, é isso? Deixa eu ver aqui. Não, tem espaço no inventário. O que está acontecendo? É porque um item é maior que o outro, é isso? Não, esse aqui é reset 7. Os maiores são esses aqui. Vamos lá em refinar novamente. Tentar dar uma refinada no item. Nível de precisão vai dar uma aumentada. Eu acho que esse aqui não está indo porque o bônus ataque está igual, é isso? Não. Deveria ir. Pronto. Consegui dar o upgrade no bônus ataque. Existem itens, tá? O jogo é meio bugado, perceberam, né? Não criei de jeito nenhum, agora foi. Existem itens, né? Quanto maior o nível do item, por exemplo, esse item aqui está na ordem 9. Quanto maior o nível do item, maior o nível do bônus excelente. Então, achei aqui um bônus ataque de nível 12, tá? Bônus ataque nível 12, vou equipar ele no meu item. Os outros opcionais não me interessam muito, vou quebrar. Deixa eu ver, ó. Aumento de dano para chefes. Deixa eu ver aqui, aumento de dano para chefes. Tá ok. Posso colocar aqui mesmo esse aumento de dano para chefes, não vai fazer muita diferença. Ó, esse item excelente, tá? Veio com aumento PVP. Aumento PVP só vem em item excelente. Você vai ter que pegar itens excelentes para poder ter aumento PVP, tá bom?
Deixa eu ver aqui. Esse aqui, probabilidade de perseguição tá bem alta. Deixa eu ver aqui nesse outro anel. Se já tem probabilidade de perseguição alta. Não, aqui tá mais baixo, ó. Vou dar uma moral aqui nessa probabilidade de perseguição. Pronto. Consegui aqui sugar o que eu queria. Aqui nos elmos eu já vou sugar um pouco, ó. No elmo veio redução de dano. Redução de dano é um atributo que só vem em itens excelentes, tá bom? Vamos lá. Esse aqui, ó, não tem nada demais. Deixa aí mesmo. Não tem o que fazer. Esse peitoral não veio nenhum adicional bom. Não tem problema. Na luva. Deixa eu ver se eu consigo tirar um opcional bom aqui, ó. Golpe excelente, ok. HP máximo. Tudo bem. Os adicionais que estão ali já estão suficientes. Bônus de defesa. Bônus de defesa só vem em item excelente. Redução de dano PVP. Onde eu vou colocar essa redução de dano PVP? Em cima da evasão, infelizmente. Ok. Dessa forma aqui eu já consigo pensar um pouco melhor. O que eu vou fazer? Cara, eu vou dar uma organizada aqui nos opcionais. Vai ser bom até para a gente poder conversar, né, sobre opcionais de prioridade. Deixa eu colocar aqui o colar para a gente poder pensar um pouco melhor. Vou clicar aqui no colar. Vou clicar aqui em reforja. Mas na verdade o que eu quero é mesmo refinamento. Vamos refinar aqui o colar. Tá bom? JP, por que você está refinando o colar? Só para eu conseguir organizar um pouco melhor e vocês me compreenderem. O que eu faço aqui? Eu dou uma organizada. Primeiro atributo que eu acho extremamente importante é o bônus ataque. Tá? Eu acho extremamente importante. O segundo opcional é o aumento de PVP, que eu acho extremamente importante também. Depois do aumento de PVP, eu gosto do aumento de dano. Eu ainda não consegui aumento de dano no colar. Então vou botar o nível de precisão aqui, que é um quebra-galho. Depois probabilidade de perseguição, tá? E depois aumento para chefes, tá bom? Agora que eu organizei esses atributos, eu volto lá com o meu colar, tá? Meu colar original e faço o mesmo processo. Para que eu fiz isso? Cara, simplesmente porque eu tenho mania de organização, só por isso. Eu tenho mania de organizar a ordem dos fatores. Então vamos lá. Primeiro fator para mim, só para ver se vocês decoraram. Bônus ataque. Segundo, aumento PVP. Segundo, seria aumento de dano. Como eu não tenho aumento de dano, eu vou botar precisão. Tá? Depois, probabilidade de perseguição. E depois, aumento de dano para chefes. Beleza? Esses são os atributos ideais. Lembrando que como eu estou sem aumento de dano, o aumento de precisão está ali quebrando um galho. Tá? Esses aqui são os atributos ideais para os itens. Deixa eu já colocar aqui uma armadura. Só para a gente fazer a mesma coisa nos itens de defesa, para a gente poder conversar melhor sobre a estratégia dos itens excelentes. Vamos lá. Você já deu para entender, né, o item de ataque mais ou menos como é que funciona. Mostrei aqui na prática. Tá? Vou dar mais dica ainda, rapaziada. Tem muito mais dica de onde veio essa daí. Calma aí que eu vou orientar vocês um pouco melhor. Deixa eu colocar esse peitoral aqui. Peitoral não, deixa eu botar o capacete. Vou colocar o capacete aqui para a gente poder refinar ele e vocês entenderem um pouco melhor. Ó, vou usar aqui o termo refinar e vou refinar o capacete. Vamos lá. Quando eu refino o capacete, eu tenho interesse na redução de dano PVP. Tá? Tem interesse na redução de dano PVP e não tem redução de dano PVP aqui. Ok, já que não tem, eu vou botar aqui um substituto qualquer. Depois, segunda prioridade, redução de dano. Tá? Redução de dano é bem importante. Então, a gente, primeiro, redução de dano PVP. Segundo, redução de dano. Depois, perseguição, tá? Resistência à perseguição. Depois, resistência a dano excelente. E depois, o mais interessante seria bônus HP. Mas a gente vai colocar bônus de defesa aqui, porque é o que tem no capacete, tá? Vou voltar ali com o meu capacete ideal, tá? Esse aqui é o capacete do meu interesse. Voltando aqui com o capacete do meu interesse, eu vou fazer o seguinte, vou refinar ele de novo, tá? Que é para poder o capacete do meu interesse ficar refinado. Vai até ajudar para vocês poderem decorar. Primeiro seria redução de dano PVP, como não tem, a gente vai botar evasão. Depois redução de dano, depois resistência à perseguição
depois resistência ao dano excelente e depois o bônus HP ou bônus defesa, tá bom? Ficou dessa forma aí. Então aqui a gente já consegue ver um pouco de como fica os itens de defesa. Os itens de defesa, primeiro seria redução de dano PVP. Como eu não tenho redução de dano PVP, vai ficar essa bosta aí mesmo, tá? Já deu para ter uma ideia de mais ou menos como é que fica. Esse aqui é o ideal de um item de defesa. E esse aqui é o ideal do item de ataque. Eu sei que vai ter colega que tem dificuldade de entendimento, que vai perguntar, JP, e a arma? A arma também é um item de ataque. Então, os ADDs de interesse das armas são os mesmos ADDs do item de ataque. Lembrando, o colar é um item de ataque e as armas também são itens de ataque. Então, o adicional é igual, tá? Os adicionais de ataque são todos iguais, os adicionais de defesa são todos iguais, tá bom? Porque eu mostro o adicional de ataque e o colega. E o adicional das armas. A arma também é ataque, tá? Reforçando isso aí. Então, sabendo que o colar e o anel são itens de ataque e as armas também são itens de ataque, os adicionais são praticamente iguais. No mundo perfeito, nós teríamos o bônus ataque, o aumento PVP, aumento de dano, probabilidade de perseguição e aumento para chefes. Ah, JP, eu quero fazer diferente. Cara, você não vai ter um bom resultado, até mesmo porque eu já testei isso em live. Não funciona. Já teve colega que fala, eu faria. Tudo bem, pode fazer, cara. Pode fazer. Tá bom. Tem cara que gosta de discutir. Eu não vou discutir não, cara. Eu fiz o teste aqui. Dessa forma fica melhor. Quem quiser fazer diferente, que faça. Não vou brigar com ninguém, tá bom? Então vamos lá. JP, o que eu faço com o resto dos itens? Cara, eu guardo os itens todos. Por que eu guardo, cara? Por que eu acabo guardando esses itens? JP, qual é o seu interesse em guardar esses itens? Existe uma mecânica no jogo, tá? Que custa dinheiro, não é de graça, que a gente faz isso aqui, ó, né? Deixa eu ver aqui para vocês. Temperar? É o temperar? É. Aqui no temperar, deixa eu ver, afixo. Aqui no termo temperar tem uma ferramenta chamada afixo, onde eu consigo trocar o afixo dos itens. Por exemplo, se eu só vou fazer isso aqui depois que eu despertar os itens, tá? Depois que você despertar os seus itens, observe que eu não tenho nada despertado ainda. Depois que você já deu um bom upgrade nos seus itens, depois que você já despertou os seus itens, você vai vir aqui no temperar e afixo. Você consegue trocar o afixo das suas armas, você consegue trocar o afixo do seu kit, você consegue trocar o afixo da sua armadura, tá? Então eu acabo guardando todas as armaduras que eu tenho, eu acabo guardando todas as armas que eu tenho, porque a armadura que eu tiver mais partes, tá? A armadura que eu tiver mais partes aqui, eu consigo transformar depois. Então, vamos pôr, se eu pegar muitos elmos parecidos, eu consigo despertar bem um elmo e depois trocar o afixo dele. Por exemplo, o elmo do meu interesse é o elmo que tem o coração, é o elmo de curar. Se eu estou tendo dificuldade de conseguir o elmo curar, o que eu faço? Eu guardo um monte de item, vou despertar o elmo do afixo perseverança, por exemplo, ganhei só elmo do perseverança. Vou despertar o elmo perseverança e depois vou trocar ele pro coraçãozinho, tá? Então é por isso que eu guardo. Se eu tiver muito item igual aqui, é só eu despertar ele e depois eu trocar o afixo. Mas isso custa dinheiro, tá? Isso aí vai custar diamante dourado. Cara, você vai precisar vir aqui na loja de pontos. Cadê aqui, ó? Na loja de pontos. Cadê? Marca de Lourenço. Você vai precisar dessa marca de Lourenço e comprar bastante itens da Liga de Maia, tá? Eu tenho um vídeo aí mostrando como é que faz, tá bom? E não é barato, não custa barato, tá? Porém, é uma forma mais rápida e fácil de você conseguir despertar os seus itens e ficar com seus itens completinhos. Para aquela galera que tá ansiosa, né? A galera que tá ansiosa, JP, já quero ter todos os meus itens despertados logo. Você tem como gastar dinheiro. JP, não tenho como gastar dinheiro. Cara, esquece a armadura. A armadura nem faz tanta diferença assim pro seu personagem, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Eu tô guardando esse monte de item aqui porque eu pretendo gastar um dinheiro forte para despertar meus itens, tá? JP, quanto você vai gastar? Cara, mais de 10 mil diamantes nessa brincadeira.
vou gastar mais de 10 mil diamantes só para despertar meus itens e deixar eles fortes. Então, sabendo disso, cara, sabendo que você tem que ter um gasto dessa magnitude e você consegue ter isso mais barato com o tempo, você pode esperar o tempo te ajudar. JP, por quê? Com o passar do tempo, o jogo vai te dando itens excelentes, tá? E aí o jogo vai te ajudando com o passar do tempo. Então você pode esperar um pouco mais ao invés de gastar dinheiro. Ah, JP, sou extremamente ansioso, eu quero tudo logo, eu quero tudo rápido. Nossa, deixa eu ver aqui. O colarzinho não veio? Não pude pegar o colar? Por que eu não posso pegar o colar? Caraca, o colar ficou travado, gente. Vocês perceberam que o colar ficou travado? O colar tá travado por quê? Ah, porque eu não tenho... Eu não tenho ponto suficiente, meu Deus do céu. Tá, não tenho ponto suficiente ainda, agora eu entendi. Deixa eu ir lá refinar, tá? Vou refinar aqui o colar. Veio um colar com adicional que é do meu interesse, que é esse colar aqui, ó. Veio com aumento de dano. Eu tava triste que eu não tinha pego aumento de dano, cara. Tá aí, aumento de dano para ficar perfeitinho os itens de ataque. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que seja do meu interesse. Aumento de dano para chefes é do meu interesse. Pronto. Eu vou deixar esse monte de item excelente que eu mostrei aqui guardados, tá? Esperando a melhor oportunidade. Por exemplo, existem dois combos de anel que são mais interessantes para o personagem. Um deles é o Kit Furioso, tá? O Kit Furioso é muito bom aí para o teu personagem. E o outro é o Kit Perseguição, que também é muito bom para o seu personagem. Então, o kit que aparecer mais aqui, eu desperto e uso como ferramenta depois, tá? Cara, eu vou despertar pra caramba meus itens, muito. Do nada eu vou aparecer com os meus itens todos despertados. Eu vou gastar um dinheiro forte para isso, tá? Vou gastar um dinheirinho bom aí nessa situação, mas eu vou despertar meus itens de ataque. Não vou me preocupar muito em despertar armadura por enquanto não, tá bom? Vou despertar primeiro os meus itens de ataque. Aqui, ó, tem mais um item de ataque aqui que eu nem me preocupei em despertar. Deixa eu ver, identificar isso aqui. Ó, veio ruim que só. Mas veio com aumento PVP. Cara, o item veio com aumento PVP. Deixa eu botar esse aumento PVP aqui. Deixa eu refinar isso aqui com esse aumento PVP. Esse item que veio uma porcaria ainda level baixo, vou quebrar ele, tá? Quebrar itens excelentes também é muito bom, porque eu ganho material para refinamento, tá? Vai chegar um momento que eu vou precisar muito refinar meus itens e gera material. Então, itens que, tipo assim, não cabem na minha linha de raciocínio de jeito nenhum, eu quebro eles, beleza? Cara, tem aqui despertar equipamento. O jogo vai querer me ensinar a despertar equipamento. Ai, ai. Beleza, deixa eu dar aqui mais algumas dicas aqui para vocês. Vamos lá. Galera, sobre item excelente, ficar comprando item excelente, ficar na correria para item excelente. Cara, relaxa, tá? Itens excelentes vão vir muito no jogo, mas o mais difícil é conseguir o que você quer, o que você necessita. O que você mais precisa vai ser difícil de vir. Então, desapega desse negócio de item excelente. Ah, JP, quero montar logo meu item excelente. Esquece isso. Gasta teu dinheiro em upar fada, gasta seu dinheiro em upar alma, tá? Esquece item excelente. Vai custar muito caro e não vai valer a pena todo esse recurso que você vai gastar para montar seu item excelente, tá bom? Se você quer um exemplo, olhe meu personagem. Meu personagem estava cagado de item excelente, cara. Eu ajustei um pouco o item excelente aqui na live, no vídeo aqui com vocês, mostrando de como é que faz. Tem macete? Tem. O macete é ter conta secundária para poder comprar mais barato de você mesmo. O macete é
você colecionar os itens que vieram errados para você poder tentar uma troca de afixo mais para frente. Tem vídeo aqui no canal da troca de afixo, tá? Eu trocando afixo dos itens. Tem muito macete aí que eu mostrei aqui nesse vídeo para vocês. Se atentem, tá? Sugar recurso da conta secundária, guardar item para uma possível troca de afixo depois do despertar. Tem que despertar o item, despertar muito item para troca de afixo vale a pena. JP, mas quanto despertar? Tipo, despertar 6, despertar 7 de um item, aí você troca o afixo. Ah, JP, meu item tá com despertar 1, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Desapega de item excelente. Cara, meu personagem está no reset 7, tá? Sem item excelente, nem item excelente tem. Tipo, item excelente que bateu um pouco aqui com a minha linha de raciocínio, eu coloquei, por exemplo, um elmo de coração eu coloquei, mas só coloquei porque foi obrigatório. Vem itens obrigatórios e eu vou colocando aí, né? Os itens que não fazem parte da minha linha de raciocínio, eu não uso. Por exemplo, cara, eu tenho armaduras aqui parecidas, né? E eu poderia estar usando elas, upando elas, e para mim não vale a pena. Só vale a pena eu usar armadura depois que eu entender quais itens eu vou usar para macetar. Lembrando, eu jogo muito com macete, compartilho meu macete com vocês, tá? E tá aqui minha linha de raciocínio sobre item excelente, como eu trabalho meus itens excelentes, tá? Eu geralmente sou um player que tem os itens excelentes melhor upados, né? Para quem acompanhou meu canal aí desde o início, sabe que meus itens estão sempre muito acima, sempre muito bem upados, muito acima de players até extremamente donates, tá? Minha armadura sempre foi muito bem upada, mas porque eu upo na estratégia. Porque até no dinheiro é difícil de você upar a armadura, tá bom? E deixo aqui mais esse macete para vocês e me despeço de vocês por aqui. Para quem chegou até aqui no vídeo, cara, não esquece de deixar o like, beleza? Não esquece de deixar o like, irmão. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Tamo junto e forte abraço.